Bom dia, bom dia, bom dia com alegria, com fé, com bom ânimo. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecer a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você já falou com Deus hoje? Fale com Deus, fale com Deus. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor soberano, Salvador da tua vida. Fale com Deus. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 3 de setembro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 a seguir. Nós vamos falar de Saulo que se forma Paulo. Seguindo Saulo, ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Glórias ao Senhor por estes versos. Quando o Senhor tem propósito para a tua vida, eu volto a dizer, quando o Senhor tem propósito para a tua vida, Ele insiste, Ele faz, Ele cauteriza a sua visão, Ele muda suas convicções. Ele pode até deixar você na mesma rota, porém, Ele muda os seus propósitos. Assim foi com Saulo. Saulo perseguia a igreja. Saulo perseguia os seguidores de Cristo. E assim perseguia a Cristo. Perseguia a Jesus. Mas Jesus tinha um grande propósito na vida de Saulo. E assim ele chegou para Saulo. Por meio de uma luz, ele chegou para Saulo. E o interessante é que imediatamente Saulo o reconheceu, dizendo: Quem és tu, Senhor? E olha que o próprio Senhor é tido na Bíblia com letra maiúscula. Portanto, Saulo o reconheceu como mestre, como Senhor. Ou seja, perseguia sem o conhecer, mas ao ver, o próprio Espírito revelou quem o era. Porque Deus tinha propósito na vida de Saulo. E eu tenho absoluta certeza que o Espírito já revelou a você sobre Jesus e sobre os propósitos que Ele tem para a sua vida. Mas às vezes nós resistimos a não fazer a vontade de Deus. Às vezes nós resistimos e fugimos da presença de Deus. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele permite fatos, Ele permite que coisas aconteçam ao seu redor e que às vezes até passam imperceptíveis aos seus olhos, para te mostrar
que Ele tem propósito sobre a sua vida, para firmar os teus passos, para não deixar com que você desista. E assim Ele movimenta todas as coisas a cooperar para o teu bem e para que você obedeça ao chamado dEle. Mas as coisas só irão de fato cooperar para o teu bem se você obedecer ao chamado dEle, se você amar a Ele. E o Senhor fez com que Saulo amasse. O Senhor fez com que Saulo obedecesse. O Senhor fez com que Paulo adentrasse aos propósitos de Deus. E como? Primeiro, Deus permitiu que ele ficasse cego, porque Deus queria limpar a sua visão. Deus queria cauterizar a sua visão. Deus queria mudar uma ótica de perseguição para uma ótica de fé. Uma ótica de condenação para uma ótica de obediência, de apoio, uma ótica de missão. A primeira coisa que Deus quer fazer nas nossas vidas para que nós adentramos ao propósito é mudar a nossa ótica. Nós temos que parar de ver as coisas de modo natural. Nós olhamos as coisas muito naturalmente, olhamos muito as coisas por uma ótica de condenação, olhamos muito as coisas por uma ótica dificultando as coisas. Começamos a ver que fazer a vontade de Deus é extremamente difícil, não é fácil. Mas eu quero te dizer algo. Fugir da presença é muito pior. É muito pior. Vai te causar danos até a sua destruição. Essa ótica nossa precisa ser cauterizada e mudada para uma ótica de fé. Entendermos que sem Deus nós nada somos. Que nós estamos aqui nesse mundo para cumprir os propósitos de Deus, sermos protagonistas do propósito de Deus, adentrarmos os propósitos, andarmos em acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos ter a nossa ótica cauterizada, nem que Deus nos coloque cegos por 3 dias, para que ao voltarmos a ver, enxergamos desse modo, de que nós estamos aqui para cumprir com os propósitos de Deus e não andar contrária à vontade de Deus. Segundo, o Senhor permitiu que aqueles companheiros o ouvissem, não vissem, mas ouvissem, porque o Senhor deu a ele uma ordem: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão convém fazer. Mas ele estava cego. Então o Senhor permitiu que aqueles companheiros o conduzissem, o guiassem até Damasco. Ele continuou indo para Damasco. Deus, ele move todas as coisas para que os propósitos dele se cumprem. Saiba disso. Portanto, adentre ao propósito de Deus e despreocupe, porque Deus, ele vai mover todas as coisas para que você cumpre com aquilo que ele te ordena a fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Deus te dá uma ordem: vai a tal lugar, eu tenho propósito para a sua vida lá. E às vezes você pensa assim: mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. Olha, aquieta seu coração e somente obedeça a Deus, porque Ele vai mover todas as coisas para que os propósitos dele se cumpram. Nós precisamos. Deus nos dá uma direção, nós precisamos cumprir com essa direção. Com relação às coisas que vão amparar essa direção, é com Deus. É com Deus.
Eu tenho nos últimos dias cumprido algo sob a direção de Deus. E em certos momentos eu vou dizer a você, eu fico um pouco amedrontada. Amedrontada por conta do sistema, por conta do contexto, por conta da circunstância a qual nós temos vivido. Mas eu sei que Deus está no controle de tudo. E uma vez que a direção é dele, ele vai mover todas as coisas para que as coisas se cumpram em acordo com os propósitos dele. Então saiba disso. Deus deu uma ordem a Saulo, continua indo à cidade, mas Deus permitiu que ele ficasse cego. E aí? Mas antes, os companheiros ouviram a ordem que Deus deu a ele. Então os próprios companheiros foram conduzidos. Por quê? Porque também foram movidos por Deus. Porque também, a Bíblia não diz, mas eles tiveram fé, eles creram na direção que Jesus deu a ele. Porque se não tivessem crido, eles não moveriam Saulo até o mesmo lugar, até a casa de Ananias. Olha, nós precisamos seguir as ordens, seguir a direção de Deus, estar no centro do propósito, fazer a vontade de Deus e não fugir da presença, mas andarmos em acordo com aquilo que Deus quer que andamos. Fazer o que Deus quer que façamos, não importa o que os outros estão fazendo, faça o que Deus quer que você faça. Para de se intimidar com situações. Fale o que Deus quer que você fale. Não importe o que as outras pessoas estejam falando, mas fale o que Deus quer que você fale. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus para as pessoas. Não se intimide. Nós precisamos ser o que Deus quer que nós sejamos. Não importe o que as outras pessoas estejam sendo. Se estão sendo rancorosas, se estão sendo ambiciosas, orgulhosas, invejosas, você não é. Você vai ser o que Deus quer que você seja. Porque quando nós estamos e cumprimos com os propósitos de Deus sobre a nossa vida, nós somos guardados pelos seus propósitos. Sabe por quê? Porque Deus cumpre com os propósitos dele e ele não deixa com que nada impeça que os seus propósitos se cumpram. Portanto, só adentra o propósito de Deus. Olha Paulo. Paulo deixou de perseguir e foi perseguido. Mas foram várias situações em que ele foi guardado por Deus. Inclusive do veneno de uma serpente. Ao chegar em uma ilha, uma serpente o picou, uma serpente muito venenosa. Mas não teve nada com Paulo, porque era guardado por Deus, porque estava cumprindo com o propósito de Deus. Cumpra com os propósitos de Deus, porque o Senhor protege, o Senhor sustenta, o Senhor supre necessidades para quem está no centro do propósito. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus altíssimo, tremendo, bondoso, Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve. Deus, enche essa vida com a tua presença, Senhor. Derrama o teu mover, o teu agir. Senhor, sê com ela. Sê com ele, Deus. Em nome de Jesus, guarda, Pai.
conduz em segurança, porque o Senhor só nos conduz em segurança, nos leva a Deus por caminho de retidão, e por esse caminho somos guardados, temos as nossas necessidades todas supridas. Sê conosco, Pai. Abre portas, Deus, de provisão para essa vida e fecha portas como proteção a essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus.